A presença hoje é do jornalista e fotógrafo Vitor Nogueira, com quem nós vamos conversar a respeito de uma rica trajetória profissional pontilhada fundamentalmente por grandes imagens. É com o Vitor, né, que a gente passa a conversar agora. O Vitor, nós estamos falando, eu falei, grandes imagens e, como percebi depois, algum texto. Foram algumas tentativas de texto, né? Especialmente não, porque você é jornalista. Você é de formação jornalista. De formação jornalista. Me formei na UFES, né? E até antes de me formar, eu já estava trabalhando na Gazeta, né? Entrei no segundo caderno da Gazeta, depois trabalhei no segundo caderno da Tribuna. Mas aí em 81, isso em 77, 78, né? Foi quando eu entrei na universidade, foi paralelo. Eu entrei na Gazeta e entrei na universidade, no segundo caderno. E aí em 81, janeiro de 81, eu me casei. Casei às 10 horas da manhã e às 4 horas da tarde embarquei e fui para morar em Londres. E aí fiquei lá um tempo. Mas, bom, antes disso também eu já fotografava para as próprias matérias que eu escrevia, entendeu? Não só lá, como na revista do Instituto Jones, na época Instituto Jones, na época Fundação João de Santos Neves, né? Agora que é Instituto. Tinha uma revista científica, eu já escrevia para ela e fotografava também. Mas aí eu vou para Londres e aí lá eu me especializei em fotografia, vamos dizer assim, fiz um bom curso de fotografia lá e voltei com aquela coisa de ser fotógrafo mesmo, né? De ser jornalista, mas ser fotógrafo mesmo. Quando eu volto, eu vim logo direto, fundamos junto, quer dizer, o Rogério Medeiros na cabeça e me convida... A Agência Vix de Fotojornalismo, que você conheceu muito bem. Com isso, a gente começou a fazer freela para Estadão, Folha, Veja... Ou seja, fotojornalismo. Fotojornalismo, direto, umas pautas próprias da gente. E aí fotografei muita coisa bacana, fiz muita primeira página de Jornal do Brasil, de Folha, de Estadão, entendeu? Esse foi o percurso, assim. Depois comecei a dar aula em universidade também, na UFES, fui como professor substituto, mas 1 ano e meio foi mais do que o suficiente para descobrir que aquilo não era a minha... Você queria clicar? Eu queria flanar, né? Eu queria mesmo sair por aí fotografando e cumprindo... E o que você fez, na verdade, nos últimos anos, né? Saiu por aí fotografando, né? De certa forma sim, Eustáquio, mas... Enquanto nós estamos falando aqui, nós estamos correndo com algumas imagens, né? Nós estamos falando aí de imagens que você fez na Turquia, no Marrocos, no Canadá... essas foram fotos de viagem, né? Que, obviamente... nós vamos chegar a isso ainda, que é um outro momento da sua vida, né? Eu continuei com o jornalismo lá quando eu volto e tal, e fiquei ainda aí uns bons anos trabalhando na agência Vix, fazendo fotografia para house órgãos, para corporativa, né? Vale, Aracruz, essas coisas. E continuei na agência Vix, mas aí chegou um momento que o jornalismo já não tinha mais, porque eu vivia do jornalismo fora daqui, eu não vivia do jornalismo daqui, entendeu, como fotógrafo. E a coisa foi diminuindo, né? Acabou o escritório do Estadão, a própria agência Vix perdeu essa coisa do jornalismo, da correspondência com o JB, com o Jornal do Brasil. E eu tive que tomar uma decisão na vida, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu nunca quis ser empregado de jornal, entendeu, essas coisas. E aí, o que eu faço? Eu monto o meu estúdio, aí eu montei um estúdio grande, a princípio era só um estúdio pequeno, depois ficou sendo um galpão bem grande, durante muito tempo foi um dos maiores estúdios de fotografia que teve aqui, e comecei a fazer publicidade. Foto de publicidade. E fiquei nesses últimos 25, 30 anos aí trabalhando com foto de publicidade direto, né? E a publicidade é uma coisa interessante porque é uma coisa prazerosa de fazer, na época muito bem remunerada, entendeu? E era tudo que eu precisava, né? Com estúdio, não tinha... Mas eu nunca larguei essa veia do jornalismo. Essa coisa sempre, a gente costuma falava dentro de redação essas coisas, né? Que isso é uma cachaça, né? É um ópio, né? Você tem aquilo na veia, você não consegue mais sair de perto daquilo. E aí eu comecei a desenvolver alguns projetos pessoais, assim, mas muito pessoais mesmos, né? Mais com o fundamento de fazer talvez um livro, uma exposição de fotografia, uma coisa assim. E com isso eu rodei muito, assim, negros do Espírito Santo, folclore. Você fez muita chamada na época antropologia visual, né? Isso, entendeu?
Mesmo porque essa coisa de antropologia vem muito da época que eu participava dos encontros nacionais de repórteres fotográficos, essa coisa toda, né? E essa coisa, teve alguns fotógrafos que realmente depois fizeram um mestrado em antropologia visual, essa coisa toda. Mas aí essa coisa ficou e me levou a vários lugares, inclusive aos índios brasileiros, entendeu? Eu fui convidado por um professor da Universidade Federal do Mato Grosso, José Domingos Godoy, para ir conhecer o Xingu. E eu fui. Chegou lá, todo o nosso plano, quando eu cheguei em Cuiabá, todo o nosso plano de ir furou e aí eu tive que ir para outro lugar. E aí comecei uma saga, porque eu tinha um projeto que era, na minha cabeça, era refazer toda a trilha do Claude Lévi-Strauss no Brasil, entendeu? Mas não consegui porque verba, né? Essa dificuldade. Então eu aproveitei o que eu tinha, o que tinha sido oferecido para mim, que era acompanhar o Xingu, aí fui para Bacari, Eriquibatça, Nambiquara, aí eu fiz uma grande, inclusive passei em alguns lugares que eram que estavam na trilha do Claude Lévi-Strauss, né? Mas eu não consegui fazer aquela coisa, porque a trilha do Claude Lévi-Strauss, de certa forma, é a mesma trilha do Rondon, do Marechal Rondon, entendeu? Sim. Quando foi abrindo o telégrafo. Enfim, então o jornalismo sempre, de certa forma, sempre teve muito presente na minha vida, mesmo porque a maior parte dos meus amigos eram jornalistas, são jornalistas. Você, por exemplo, é um cara que eu conheço, uma pessoa que eu conheço há algum tempo, e sempre foi jornalista, né? Todos os nossos amigos em comum, quase todos somos jornalistas. Mas a publicidade realmente foi o meu grande... O maior período da minha vida foi trabalhando com publicidade, dentro de estúdio, junto com as agências de publicidade e tudo. E a vida segue, né? A gente vai fazendo... Não, mas há um momento, a gente vai fazer uma pausa agora e a gente volta daqui a pouco. Nós estamos conversando hoje com o jornalista e fotógrafo Vitor Nogueira. A gente volta já. Voltamos com a presença do jornalista e fotógrafo Vitor Nogueira. Você tem alguma precedência de jornalista e fotógrafo ou fotógrafo e jornalista? Não, né? Não, tá bem resolvido. Sou fotógrafo, hoje eu sou mais fotógrafo. Não, mas você fez uns textos aí que honram o seu início de Mas isso aí é poeta, cara. Isso aí já é a parte mais sensível da coisa, entendeu? Porque é outra história também interessante, porque quando eu estava na universidade eu fazia parte de um movimento que chamava Movimento Literário Universitário, junto com Adilson Vilaça e outras pessoas. E aí, naquela época, a gente fez um livro de poesia. Isso sempre fez muita parte da minha vida, poesia. Sempre li muito poesia. Eu sou amigo de Elisa Lucinda desde a universidade. E Elisa é uma senhora poeta. Enfim, e essa coisa sempre guardada na gaveta, sabe? Mas muitos amigos poetas, eu tenho muitos amigos que são poetas e tal. E essa coisa já é poesia, para quem é poeta, é uma necessidade fisiológica, né? Fisiológica. Eu leio quase todo dia poesia. Mas vamos voltar aqui. Vamos lá, Vitor. Você... Então, olha bem, no jornalismo, no fotojornalismo, por exemplo, você tem que ter aquela noção de time, de urgência, de precisão, de não comer mosca. Não comer mosca. Sem dúvida. Né? Dependendo do assunto, então, sim. Às vezes você não pode se prender muito digamos, a pudores estéticos. Agora, aqui na publicidade, você já deu uma viajada, né? Depois, nas suas viagens pelo mundo também, porque você tem dois temas interessantes. Eu percebi na sua obra, depois nós vamos mostrar algumas imagens desse belíssimo livro seu aqui, você tem dois temas que são muito interessantes. Você tem o cenário e pessoas. Você trabalha muito em cima desses dois elementos, né? Sim. Eustáquio, eu acho que você falou uma coisa aí que me fez pensar que eu acho que é o contrário. Eu acho que o jornalismo, mesmo com essa correria, essa coisa do espontâneo e tudo, ele te traz uma possibilidade de você, como você quer mostrar. Você está entendendo? Sim. Porque esse espontâneo, né? É só se for um acidente que você por acaso fotografou ou alguma coisa que muito assim inesperada. Mas quando você sai para fazer uma pauta, eu saía para fazer uma pauta, você já saía pensando sobre o que você iria fazer, entendeu? Então, por exemplo, eu ia fotografar Rainô Greco no meio da floresta. Eu já imaginava que eu ia encontrar numa floresta, Rainô Greco andando. Então, o jornalismo te dá, sim. Eu acho que o jornalismo faz você praticar o olhar. Faz você educar o seu olhar, entendeu? Sim, porque você tem N formas de mostrar a mesma coisa.
Entendeu? Eu posso fazer uma foto sua aqui, enquadrando só aquele fundo escuro, ou eu posso fazer uma foto sua daqui, pegando aquele backlight que está ali. Então tem duas formas de mostrar você como uma persona fundamental num fundo escuro, onde tudo é você, ou posso mostrar você dentro de um estúdio, na mesma pessoa, no mesmo lugar. É uma questão de chegar 1 milímetro para cá, 2 metros para lá. Então o jornalismo, embora ele seja muito rápido, você pode fazer isso, entendeu? A fotografia de casamento hoje, uma coisa que eu nunca fiz, mas ela hoje não tem mais aquela fotografia, são raros as boas fotografias de casamento hoje, que são aquele monte de gente posando, aquilo acabou. O grande fotógrafo de casamento hoje é aquele que faz o espontâneo, ele pega a emoção da festa, pega a esposa, a noiva rindo de uma forma carinhosa, sem estar posado, entendeu? Então, isso é uma forma até de um jornalismo diferenciado, mas não é o meu caso. Então, é isso que eu costumo dizer muito, cara. O treinar o olhar, a educação visual para o fotógrafo é fundamental. Você tem que ter todo pensando que você está olhando num retângulo, sim. Entendeu? Então, o que você colocar dentro daquele retângulo, ele faz parte do que você quer dizer. É o enquadramento, fundamentalmente é o enquadramento. É o que você quer dizer. Tem a troca de lente, você quer abrir um pouquinho, você está num lugar apertado, você troca para uma lente mais angular, ou você quer pegar uma coisa... Mas, enfim, a publicidade não. A publicidade, normalmente você trabalha com ela já com uma imagem pré-estabelecida. A pessoa apresenta, já tem um layout, você já tem assim, olha, eu quero um cara assim, eu quero uma pessoa, eu quero um negro de olhos verdes, ou eu quero eu quero uma loura que tem isso, e eu quero ela segurando um cartão assim, ou eu quero ela com um vaso de flores, ou eu quero ela com uma bola, ou eu quero uma criança andando de bicicleta, enfim, tudo isso é evidente que mesmo assim você tem que ter, você faz uma série de cliques no estúdio para você chegar num momento onde aquela coisa transpareça o que a informação, o seu briefing da publicidade quer mostrar, entendeu? Então, a verdade é isso, a fotografia basicamente, seja um caso ou no outro, o jornalismo é mais dinâmico, muito mais dinâmico, porque a cada dia você tem que enfrentar uma situação diferente. E a publicidade é aquela coisa que é muito cuidadosa, com luz principalmente, a formatação da luz, o jornalismo tem isso, é a luz que você tem e você tem que aproveitar, entendeu? Você tem que saber o que você tem ali, entendeu? E a publicidade não, você tem controle sobre a luz, você tem controle sobre a cena, você tem uma produtora, você tem um modelo contratado, você tem uma situação que é previamente calculada, propriamente brifada para você, que você tem que mostrar. Então é exatamente o oposto que eu falei. Realmente é exatamente o oposto. No jornalismo você tem o recurso sempre do enquadramento. Você tem sempre uma maneira de mostrar. Quando é uma coisa mesmo, você está vendo um cara que vai chutar um ônibus, vamos dizer, que está jogando uma bomba, às vezes você não tem nem tempo de se preocupar muito, você bota ali no centro do quadro, mas se você for um cara que tem um expertise no negócio, ele vai jogar bomba onde? Ele vai jogar live, então você já mostra... No ponto de ouro, vou botar nos 2 terços. Vou botar nos 2 terços que eu vou ver onde que ele está jogando, entendeu? Então, essa coisa que isso tudo são expertises que você vai assimilando, né, cara, ao longo da sua vida. E isso, embora eu tenha feito 30 anos de publicidade e 10 anos de jornalismo, isso me perseguiu em toda a minha vida de profissional, entendeu? Porque o meu aprendizado foi jornalismo, entendeu? Bom, o nosso tempo está se esgotando aqui, mas a nossa conversa com o Vitor Nogueira não se esgota, até porque tem muita coisa bonita agora para falar menos e mostrar mais. Mostrar algumas coisas que o olhar do Vitor Nogueira capturou pelas andanças do planeta em se tratando de cenários e pessoas. Eu espero você amanhã. Até já.